Programa Quero Mais Saúde. Olá, ouvintes da Rádio Web Voz da Cidade. Eu sou Jonatas Mendes. Estamos começando o Quero Mais Saúde. Olá, ouvintes. Eu sou Carla Rodrigues e o nosso programa é produzido pelos alunos do 4º semestre de jornalismo da Faculdade da Cidade. A partir de agora, curta reportagens, comentários, entrevistas e enquetes. Participam desta edição Moisés Correia, Eduardo Godinho, Caroline Lima, Sara Kirlin, Joyce Pinho e Carlos Neves. No programa de hoje, vamos falar sobre saúde versus padrões de beleza. Se ligue nos destaques. Conheça histórias de quem correu riscos com as dietas radicais. Descubra até que ponto a preocupação com a estética pode afetar psicologicamente alguém. Confira entrevistas sobre vaidade infantil e maquiagem definitiva. E tem mais, fiquem ligados na nossa enquete que vai dar o que falar. Tudo isso e muito mais agora no Quero Mais Saúde. E a gente começa falando sobre os riscos das dietas radicais. Cada vez mais utilizadas, principalmente nas vésperas do verão, as dietas radicais já causaram estragos na vida de muita gente. Confira histórias de pessoas que fizeram essa experiência e, além de não conseguirem o resultado esperado, tiveram sérios problemas de saúde, na reportagem de Moisés Correia. Para quem acredita que comer muito pouco, quase nada, durante um longo período, pode resolver o problema com a balança, muito cuidado. De acordo com as experiências narradas por pessoas que já fizeram dietas radicais, os prejuízos causados à saúde não compensam tamanho esforço. Um desses casos é o da administradora Aline Brito. A pior dieta que eu já fiz foi uma dieta que eu ficava sem comer, eu só comia alface e eu ficava sem comer o dia todo. A única coisa que eu comia mesmo era a minha principal refeição, era alface com um pedaço muito pequenininho de carne e pronto, e bebia água o tempo inteiro. E comia biscoito integral, 3 biscoitinhos no café da manhã, 3 biscoitinhos à noite e aquele alface com um pedacinho de carne, sem tempero, sem gordura, sem nada. Eu consegui ficar nessa dieta durante 3 meses, eu fiquei muito magra e eu peguei uma espécie de, não sei se foi infecção, alguma coisa, a desidratação. Por conta disso eu desmaiei, vomitei, tive que passar por o processo de ficar no soro por conta de ficar muito desidratada para me restabelecer de novo. Nada de coisas muito rápidas. Eu quero emagrecer porque eu vou para um evento X. É porque vai chegar o verão, porque eu vou para um casamento, porque eu vou para uma formatura, eu quero entrar naquele determinado vestido. E se preocupar em manter uma alimentação saudável, que é uma dieta, para que você se mantenha bem, com qualidade de vida. O empresário Michel Levy fez muitas tentativas para emagrecer desde a sua adolescência, mas não conseguiu perder peso de uma forma saudável. Além disso, faz críticas a pessoas próximas que não o incentivaram a cuidar da saúde. E na minha adolescência, uma vez, me apresentaram um chá, tipo esse chá de 7, 30 ervas. Comecei a usar. Realmente foi fantástico. Sequei e reduzi ali mais de 20 quilos. Na verdade, hoje, por entender como funciona isso, eu vi que na verdade eu não perdi peso, eu murchei, perdi líquido, muito líquido mesmo, né? E logo em seguida recuperei aquilo tudo, né? Que a gente chama hoje de efeito rebote. Ao longo da minha vida toda, o que sempre faltou foi apoio e estímulo. Muito pelo contrário, no nosso círculo de relacionamento familiares, o que a gente mais ouve falar são pessoas zombando quando você fala que está fazendo dieta. A gente vê pessoas o tempo todo tentando te sabotar, né? E essas pessoas vão te desestimulando, oferecem toda hora comida a mais para que você realmente não consiga. Parece que é um prazer delas, ter certeza de que você não vai conseguir. A aposentada Gildésia Viana também conta a sua experiência e como conseguiu superar o excesso de peso, dando adeus a dietas radicais. A dieta mais radical foi a dieta da sopa. Era sopa de nabo,
só as leguminosas brancas, fazia aquele sopão com cebola, com repolho, aquele panelão, e a gente só se alimentava daquele sopão, que foi a mais radical. Eu emagrecia, mas logo enjoava e voltava a engordar, voltava a comer, voltava a engordar tudo de novo. Dieta radical jamais, para ninguém. É melhor a pessoa se conscientizar do que realmente é o alimento, do valor da atividade física, do valor do suplemento. Moisés Correia para o Rádio Jornal Quero Mais Saúde. Antes de fazer qualquer dieta, é importante consultar um profissional competente. Esse tipo de procedimento realizado por conta própria não é o ideal. Para maiores informações, visite a página crn5.org.br do Conselho Regional de Nutricionistas. Dicas de saúde. O café da manhã é a refeição mais importante do dia. Você não deve deixar de realizar essa refeição. Inclua carboidratos, gorduras e proteína para a nutrição ideal, como combinação de frutas frescas, pão e cereais matinais com leite. Dando sequência ao programa Quero Mais Saúde, vamos ouvir o comentário de Caroline Lima sobre a briga entre saúde e os padrões de beleza atuais. Comentários. Até que ponto vale a pena sacrificar o corpo em nome da beleza? Até que ponto o ser humano é capaz de colocar sua vida em risco em busca do corpo perfeito? Hoje, um dos maiores objetivos das pessoas é a busca incessante pelo belo, por um padrão de beleza imposto pela sociedade, que vem influenciando a vida de muita gente. A beleza estimulada e vendida pelos veículos de comunicação tem contribuído bastante para que homens e mulheres se submetam às mais variadas tentativas de alcançar esses padrões. Dietas, pílulas, sucos, exercícios, cosméticos, cirurgias plásticas e qualquer produto que prometa emagrecer. O grande problema é que esse comportamento pode causar efeitos contrários, como frustração e insatisfação, com procedimentos mal-sucedidos que destroem a autoestima do indivíduo. Portanto, o culto ao corpo perfeito tem se tornado um problema social, no qual pessoas sofrem física e psicologicamente em busca de algo imposto pela sociedade e pela indústria bilionária da beleza. É aí que se faz necessária a intervenção do governo por meio de leis regulamentadoras sobre a publicidade de produtos emagrecedores e o incentivo para a informação que incentive a busca da saúde e da vida saudável, e não apenas a procura exagerada pelo corpo perfeito e beleza exterior. O caminho encontrado para desenvolver a autoestima é descobrir aquilo que realmente é importante e belo para cada um. Padrões de beleza não influenciam uma pessoa saudável e feliz consigo mesma. Esse foi o comentário de Caroline Lima. Não saia daí. Após o intervalo, a gente volta. O que temos para o segundo bloco, Carla? No segundo bloco tem uma reportagem sobre os danos que a busca pelo corpo perfeito pode causar. E tem também uma entrevista sobre vaidade infantil. Ah, e não perca ainda hoje a nossa enquete. Vale a pena. Programa Quero Mais Saúde. Programa Quero Mais Saúde. Estamos de volta com o Quero Mais Saúde, um rádio-jornal que leva até você informações úteis para uma vida mais saudável. Hoje encontramos muitas pessoas infelizes com o próprio corpo, mas por trás desse problema pode estar escondido um distúrbio psicológico muito sério. Nosso repórter Eduardo Godinho foi entender o que é a síndrome da distorção da imagem. Se você não é gorda, mas anda muito preocupada com a forma física e pensa em fazer uma dieta radical para perder peso, custe o que custar, ou realiza práticas esportivas de forma contínua, com uma valorização praticamente religiosa, a tal ponto de exigir o limite máximo do seu corpo constantemente, sem se importar com eventuais consequências ou contraindicações, fique atento nesse processo. Você pode estar doente. Quem explica melhor é o psicólogo Ailson Lino. Sim, é um transtorno alimentar caracterizado pelo distúrbio da imagem do corpo e supervalorização da estética, que tem feito muitas vítimas, proveniente do excesso de vaidade e da obsessão pelo, entre aspas, corpo perfeito. Entre as doenças do distúrbio da imagem, as mais comuns são a vigorexia e a anorexia. Ailson falou sobre as diferenças entre elas. Pode adquirir uma obsessão pelo corpo perfeito, causado pela distorção da imagem do corpo que possui. Com isso, causando o transtorno anoréxico ou vigoréxico. O anoréxico é mais comum em mulheres
em função do, entre aspas, padrão de beleza, de ser magra. Daí a fixação por limitação da ingestão alimentar, causando obsessão pela magreza e o medo de ganhar peso. Já o vigoréxico é muito comum entre os homens, que é a obsessão pelo corpo musculoso, mais conhecido como complexo de Adonis. Estas pessoas possuem baixa estima e muita dificuldade para integrar-se socialmente e podem, com frequência, rejeitar com sofrimento a própria imagem corporal. Mas Ailson enfatizou que tem cura. A psicologia trata desses transtornos com técnicas que buscam no inconsciente a causa ou a origem dos distúrbios em questão. Muitas vezes, essas questões trazidas na anorexia, na vigorexia, são transtornos psicológicos, entraves psicológicos que a gente busca na psicologia, onde é que encontra, como causou, como foi sua causa, e daí a gente busca, sim, a cura. A gente desensibiliza essa questão, né, e ressignifica para que essas pessoas que têm esses transtornos possam levar uma vida melhor, uma vida mais tranquila, uma vida, entre aspas, correta, uma vida saudável. Eduardo Godinho para o programa Quero Mais Saúde. Se você apresenta um dos transtornos citado nessa matéria, não perca tempo. Procure um profissional qualificado. Consulte o Conselho Regional de Psicologia através dos telefones 3247-6716 e 3332-6168. Tome nota. A anorexia nervosa e a bulimia são distúrbios alimentares que afetam pessoas de todas as classes sociais. O número de casos vem aumentando entre homens e mulheres de todas as idades, mas especialmente em adolescentes do sexo feminino. Distúrbios psicológicos e psiquiátricos podem contribuir para reforçar a cultura da magreza corporal como padrão de beleza em nossa sociedade. Fatores genéticos e sociais também estão associados a esses graves distúrbios nutricionais. Ambas são doenças crônicas, de difícil controle. É necessário o acompanhamento a longo prazo e as recaídas são frequentes. O diagnóstico e o tratamento precoce podem fazer toda a diferença entre o fracasso e o sucesso terapêutico. Existem clínicas especializadas no tratamento de doenças do comportamento alimentar que ajudam o paciente a recuperar física e psicologicamente, oferecendo também apoio aos familiares. E vamos que vamos com o nosso Quero Mais Saúde. Carla, salto alto, esmalte, maquiagem, acho que praticamente todas as mulheres gostam de usar, não é? Mas o que dizer quando crianças a partir de 5, 6 anos começam a utilizar esses acessórios como se já fossem adultos? Para saber mais sobre os riscos da vaidade infantil, muitas vezes estimulada pelos pais, vamos ouvir a entrevista ao vivo de Sarah Kirley. E hoje estou aqui com um psicólogo especialista em psicanálise clínica pela Faculdade Baiana de Medicina, Dr. Ricardo Rios. Doutor, conte um pouco pra gente sobre essa maturidade precoce das crianças de hoje. A criança, ela espelha, ela olha para o adulto e ela quer se reconhecer, quer ser aceita também. E ela então vai usar o adulto como um parâmetro para ela, né? Então o adulto é um parâmetro, é um alvo de alguma forma para que a criança queira ser igual a esse adulto de alguma forma. Então existe um apelo primariamente ou em primeiro lugar dos pais que fazem isso com os seus filhos, em segundo do próprio modelo que nós temos hoje mais contemporâneo na televisão, o apelo da televisão, dos programas de televisão. Então a vaidade, ela tem sido, na verdade, buscada pela TV, pelas empresas, pelo marketing, pelo mercado, porque um pouco de vaidade, um pouco daquilo que se chama de amor próprio, de se sentir bonito, de se sentir belo, isso é importante para a criança. É importante também o olhar do outro, o olhar do adulto na criança, e a criança perceber que ela é aceita, que ela é considerada bela, ou ela tem do adulto um olhar de admiração. Então isso é importante. Agora o excesso disso ser mais do adulto.
E quais são os problemas que essa vaidade pode causar para as crianças, doutor? Essa vaidade pode afetar a criança de várias formas. Uma busca por uma perfeição, uma busca descontrolada, desmedida pela perfeição, pelo aquilo que é aparente, pelo aquilo que é externo, em detrimento de uma vida, de uma riqueza emocional interna. Então a criança vai começar também a se voltar para o mundo e ao mesmo tempo atrair olhares dos de fora. Olhares esses que ela não está habituada e não está preparada na sua forma de maturidade emocional. A gente não deve despertar na criança aquilo que ainda ela não tem. A criança, vamos dizer assim, uma das grandes descobertas de Sigmund Freud foi que a criança ela tem sexualidade. Mas a sexualidade da criança não é a sexualidade adulta, não é o erotismo adulto. E o que as crianças estão enfrentando hoje é a erotização da sociedade, uma sociedade que está erotizada de maneira exacerbada, uma forma tão agressiva que está atingindo as nossas crianças de maneira muito forte, e isso realmente pode prejudicar essa criança de maneira muito forte. Ela terá olhares que ela não tem como ainda administrar esses olhares, o olhar do outro para com ela, e ela também, o efeito nisso na criança é um efeito também possivelmente devastador, porque pode gerar uma precocidade na criança em termos de corpo e de expectativas do corpo, mas que a emoção, a maturidade emocional ainda não está pronta para isso. Então, quanto mais cedo você gera esse apelo à beleza, porque o apelo à beleza é um apelo externo. Sendo um apelo externo, é um apelo para que os outros a vejam. Então, é uma forma de se expressar para os outros. Portanto, você está atraindo olhares, você está atraindo expectativas do outro. E essa expectativa pode gerar realmente bastante conflitos emocionais para a criança. A criança não tem ainda a maturidade para lidar com isso, e isso é extremamente perigoso. Essa maturidade pode afetar o psicológico da criança? Afeta bastante o psicológico da criança. Nós temos visto hoje crianças que têm um discurso adulto, tem uma fala adulta, tem uma percepção adulta, crianças que já falam em namoro desde pequenos. Os pais incentivam isso. Qual é o seu namoradinho? Como é que ele é? É um apelo do adulto para a criança, e a criança já vai sendo afetada nisso psicologicamente. Então, mas ela não tem ainda a maturidade psíquica para enfrentar as demandas relacionadas a isso. Portanto, a vaidade que é buscada ou incentivada pela mídia, pela sociedade, pela própria família, pela própria escola, pelo ambiente que essas crianças estão andando e cultivando, são, na verdade, uma vaidade exagerada. Então, a vaidade na medida correta faz parte do ser humano, a importância do ser humano de ter aquilo que a psicologia chama de autoestima. Você colocar esse tipo de expectativa tão voraz do adulto é algo realmente que beira aquilo que nós chamamos de pernicioso para a criança. Então, o psicológico da criança é abalado. Muitas crianças que são colocadas nesse mundo muito cedo, elas precisam depois de ajuda, de auxílio psicológico, porque elas não estavam preparadas para esse tipo de vida. Elas não estavam preparadas para ainda largar de brincar, de se divertir, de ter aquele momento mais dela mesma, mais livre da ingenuidade de uma criança. Então a gente coloca algumas coisas do adulto, do mundo adulto, coloca aquele peso do mundo adulto que às vezes nem nós mesmos sustentamos esse peso e colocamos nas costas de uma criança. E aí a vaidade está aí nisso daí. Vaidade nas roupas, no vestir, vaidade no falar, vaidade no se pintar, e na tentativa de chamar a atenção do outro. Agora vamos falar, você pode falar isso de meninos e de meninas, mas falando de meninas, por exemplo, você se pintar, você se embelezar, você está chamando a atenção do olhar do sexo, né? E o sexo oposto, vamos dizer assim, e ou olhar de outras pessoas com aquele olhar de desejo de alguma forma, de outra coisa, um olhar de beleza, mas também um olhar de desejo às vezes. E como é que uma menina vai lidar com isso às vezes?
como é que ela consegue lidar com isso? Então o psicológico dessa criança certamente é abalado dessa forma. Não é à toa que quando uma menina está na pré-adolescência, que o corpo vai se desenvolvendo, é muito difícil para ela, às vezes, encarar esse desenvolvimento do próprio corpo. Ela é menina ainda, mas o corpo já está dando sinais que ela está se tornando mulher. Então veja que se já é difícil nesse período, como nós vamos agora adiantar essa fase? E é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos incentivando uma vaidade e estamos então, na verdade, antecipando etapas de uma criança. E essas etapas são importantíssimas, porque essas etapas estão acompanhando o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento emocional e psíquico. Então é psicoemocional. Então esse desenvolvimento é importante e deve ser guardado, e os pais são os principais responsáveis por guardar essa criança, por protegê-la de alguma forma desses apelos que nós temos hoje. Eu acabei de falar com o Dr. Ricardo Rios. Ele é especialista em psicanálise clínica pela Faculdade Baiana de Medicina. Obrigado, Dr. Ricardo. Agora é com vocês aí no estúdio. Carla, agora que tal dar um mergulho no passado e descobrir como eram feitos os tratamentos de beleza? Pois é, Jonatas, fiquei curiosa. Havia tratamentos muito estranhos. Confira com Joyce Pinho. Tome nota. Você, alguma vez, já parou para pensar como eram os tratamentos de beleza do passado? Cremes que prometem rejuvenescer a pele em uma semana? Esqueça isso! As mulheres, em sua maioria, tinham hábitos muito estranhos, como, por exemplo, o método para retirada de sarnas, que virou febre na década de 30. O motivo da estranheza é porque os médicos usavam dióxido de carbono, o CO2, para tirar as manchinhas. E pior, para se submeter ao tratamento, você precisaria tampar os olhos e os ouvidos numa máquina que só permite respirar através de um tubo. Tá bom para você? Por acaso, você já se imaginou usando uma burca com todo o calor que faz aqui em Salvador? Pois é, na década de 40, outro tratamento bizarro que virou febre foi a capa de proteção solar. Era uma capa plástica e um tanto quanto pesada, que remete a uma burca. Como nessa época as pessoas já tinham a cultura de que o sol poderia causar danos à saúde, as mulheres usavam para se proteger dos raios solares. Pois é, caro ouvinte, não é de hoje que muita gente apela, faz loucuras em nome da beleza. Aliás, loucuras em nome da beleza é o tema da nossa enquete de hoje. Fique ligado no próximo bloco, já voltamos. Programa Quero Mais Saúde. Programa Quero Mais Saúde. O verão está chegando e aquela vontade de pegar um lindo bronzeado também. E nada melhor que o sol, na medida e nas horas certas. Mas algumas pessoas procuram métodos nada naturais. Saiba mais com Caroline Lima. Tome nota. O bronzeamento artificial é proibido no Brasil desde 2009 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Segundo o estudo da Agência Internacional para a Pesquisa sobre Câncer, fazer bronzeamento artificial antes dos 35 anos aumenta em 75% o risco de câncer de pele, acelera o envelhecimento e pode provocar dermatoses. As exceções para o uso são para tratamentos de doenças como psoríase e vitiligo, sob orientações médicas. Mesmo sendo ilegal, muitas pessoas recorrem a esse recurso esquecendo-se do mal que pode causar ao seu corpo. Ouviu, meu amigo? Ouviu, minha amiga? Se você quer pegar uma cor numa boa, prefira o sol até às 10 da manhã e depois das 16 horas. E agora você acompanha aqui nos nossos estúdios a entrevista de Joyce Pinho sobre maquiagem definitiva. Olá, doutora Maria. Seja bem-vinda ao nosso programa Quero Mais Saúde. E eu gostaria que a senhora contasse um pouquinho da sua experiência profissional. Pois não. É uma longa experiência. Eu comecei como cosmetóloga e cuidava da parte de marketing e comunicação de cosméticos. E estudei bastante sobre perfumaria, produto acabado. E estudei também sobre causas e consequências de problemas de pele.
Mas como desde criança eu tinha uma ligação muito grande com essa cura da pele, eu sempre fui apaixonada por pele. E eu acabei descobrindo uma linha amazônica, me apaixonei por ela, comecei a descobrir a sabedoria popular dos índios, ungüentos, formulações farmacológicas, receitas amareladas pelo tempo, coisas da natureza, sabedoria dos índios e tal. E aí eu fui me apaixonando pelo mercado de cosmética e pelas consequências da pele e fui me envolvendo, até que decidi mudar minha formação de comunicação, marketing e inclusive diretora e gerente executiva de marcas internacionais no Brasil para estética e para terapia. E por isso eu sou esteticista hoje, sou dermaticista, sou graduada, doutorada, com várias formações nessa área. É uma paixão, é um caminho. Essa é a minha experiência, é uma experiência de muita alegria, gratidão. Tem momentos em que a gente se entristece com a situação com as situações dos pacientes, mas logo a gente se alegra quando ajuda o paciente a se recuperar. Bom, enfim, meu foco ele não é a beleza em si. Não é um salão de beleza, não é o cuidado da beleza em si. O meu foco é o resgate da alma, da autoestima, do bem-estar. E quais os cuidados que a pessoa tem que ter na hora de procurar uma clínica, um profissional para fazer esse tipo de tratamento? Olha, eu sou suspeita. Eu gosto da empatia quando você encontra um profissional que você se identifica, que você sente confiança nele. Eu gosto da questão, a observação da higiene local e gosto das referências. Existe algum tipo de contraindicação para as pessoas ou todo mundo pode fazer? Como é que é? Existe. Quando você lida com o ser humano, você tem limitações. E você lida com um elemento vivo, que é a pele. E a pele depende também de todo o sistema daquele corpo, daquele ser. Então, por exemplo, um ser com alergias, um ser com pressão baixa, um ser que é portador de lúpus, entende? Que um ser diabético, ele vai ter mais dificuldade na cicatrização. Existem casos de pessoas que acabam exagerando nesses tratamentos, vão procurando uma clínica aqui, outra clínica ali, para mudar radicalmente o visual? Sim, em muitos casos, eu diria para você que em torno de 10%, eu acho grande. De 100 pacientes, você tem 10 que querem mudar absolutamente, que querem mais e mais e mais. Eu preciso dizer, não senhora, aqui é o meu limite, eu não vou fazer mais porque, enfim, vai destoar da sua beleza natural, dos seus traços, vai chamar muita atenção. Então, assim, e tem pessoas que vão fazendo mais e mais, e aí, tipo, uma mulher muito delicada, que tem um comportamento discreto, fazer uma sobrancelha de drag queen não combina, porque ela não é dançarina da noite. Então, para ela ter aquele elemento definitivo no seu rosto, uma zona de autoestima permanente, ela se vê todo dia, vai ter um momento que ela não suporta mais aquilo. A gente tem uma tendência a mudar de maquiagem conforme o humor, conforme as circunstâncias. Vai ter um dia que é um batizado, vai ter um dia que é um velório, um luto, um casamento, uma coisa mais sóbria, uma festa mais alegre. Enfim, nós somos variáveis e a gente vive num contexto que varia também. Então é importante não fazer nada implacável, algo que fique ali de uma forma ostensiva, permanente e, enfim, é importante cuidar da consequência. E existe algum tipo de tratamento já para reverter algum procedimento estético dessa? Graças a Deus, essa pergunta é maravilhosa. Aliás, eu estou adorando a entrevista, você viu, quando eu estou gostando eu falo bastante. Que bom. Se eu não estiver bem, eu não faço nada, nem machuco, nem não maltrato, também não faço nada. Se eu estiver bem, eu faço bem. Existe, graças a Deus, hoje já existem alternativas, né, recursos para revertermos qualquer situação. Desde a cirurgia plástica, que é assim, uma raspagem, ou seja, um carpaccio de pele, uma retirada de uma tatuagem com enxertia de pele de outra área, que eu não faço isso, quem faz são os cirurgiões plásticos.
Eles fazem, eu indico, inclusive tenho um relacionamento com alguns e a gente interage. Desde esse procedimento que é mais invasivo até um procedimento nada invasivo, como um laser frio que vai apagar aquele fragmento de tinta, vai remodelar aquela sobrancelha. Então hoje já existe aqui na nossa clínica, desculpe, mas nós temos lasers de todos os tipos e a gente trabalha muito com isso, com reversão. A gente pega muito trabalho que já foi feito e que o cliente ficou insatisfeito, que não quer dizer que o profissional seja ruim, mas o paciente não está satisfeito, ele quer apagar aquilo, diminuir ou atenuar, os lasers apagam. Então, existem as microdermoabrasões, existem as adições de pigmentos neutralizadores, solventes, ácidos, existem lasers onde a gente apaga, reconstrói, existe até produto, pomadinha, enfim. Hoje a gente já tem outras alternativas. Te agradeço muito pela oportunidade, por toda essa paciência, explicar mais sobre o assunto pra gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Eu estou torcendo pela formatura, pelo trabalho. É um trabalho lindo, eu acho que vocês aprendem muito. E eu agradeço vocês terem me escolhido. Eu não sei nem como é que eu apareci na vida de vocês, mas contem comigo, eu gosto de ajudar também os estudantes. A gente está aqui para isso. Obrigada. E vamos à nossa enquete de hoje. Qual a maior loucura que você já fez para modificar o seu corpo em nome da beleza? Isso mesmo. O que você já foi capaz de fazer para ficar com a aparência dos sonhos? Descubra agora, através de depoimentos de travestis e transexuais na enquete de Carlos Neves. E o Quero Mais Saúde está chegando ao final. Caro ouvinte, foi um prazer estar com você. Até a próxima. É isso aí. Espero que você tenha curtido o nosso programa. Muita saúde e paz para todos. Um forte abraço e até a próxima edição do programa Quero Mais Saúde. Programa Quero Mais Saúde.